Criativos, sejam bem-vindos à aula 4 do nosso curso, onde vamos aprender a como utilizar a ferramenta caneta, isso para criar formas, traçados, seleções profissionais, como podemos estar a usar a ferramenta palha de tinta e vamos também aprender como utilizar a ferramenta borracha para criar transparências ou para apagar uma determinada área de uma camada e como é que podemos estar a aplicar sombras em camadas, em certos objetos. Então, eu vou agora abrir o meu programa. Já tenho o meu programa aberto e já tenho o meu projeto criado. As dimensões são de 1080 por 1080 pixels. É só adicionar lá o nome do projeto, aula 4. A resolução são de 72 e a cor de plano de fundo 100% branco. E uma das primeiras coisas que vamos ver é como é que nós podemos estar a criar a sombra, né? Vamos perceber o seguinte, que na aula 3, né, nós fizemos a criação deste projeto, mas houve um detalhe que me escapou, que foi na verdade ter que adicionar a sombra, né, essa sombra aqui por detrás deste meu retângulo. E como é que nós podemos fazer isso aí? Na verdade, para quem já acompanhou a aula 5, a aula 6, já sabe como é que pode estar a fazer isso, mas para quem ainda não chegou lá, isso porque esta aula teve que ser novamente gravada, né? Bom, vamos direto ao assunto. Eu vou cá criar um retângulo. Agora eu perdi o projeto, mas bom, vou criar aqui um retângulo para que possa vos mostrar como é que pode estar a fazer isso. A minha cor de preenchimento vai ser este verde, podem tentar usar outra cor, não tem nenhum problema. E também posso adicionar uma borda, né, de 200, pode ser 200 pixels, neste canto, né, para que se pareça com o nosso exemplo. E depois disso vamos aplicar um estilo de camada para podermos criar aquela sombra por detrás. Para isto vamos dar dois cliques na nossa camada, como também podemos vir nessa parte aqui de baixo onde temos o f de x, só dar um clique no f de x e temos a opção de sombra projetada, como também podemos vir aqui, né, neste canto direito onde tem essa área vazia, podemos dar dois cliques, ele vai nos abrir essa janela de estilo de camada e podemos ver nessa opção sombra projetada. Vamos em primeiro lugar habilitar e vão perceber que para mim ele já criou uma sombra. Bom, não se preocupe quanto a isso porque ele acabou pegando as predefinições, né, os valores que eu coloquei num projeto anterior em que estava a trabalhar nele. Depois disso, ele vai abrir essa janela. É só dar dois cliques e teremos cá a parte das propriedades, né, da nossa sombra projetada, onde nós podemos definir a opacidade. É só colocar a opacidade no 100%. Vão perceber que se eu for a reduzir a opacidade, a minha sombra por detrás vai desaparecer, né? Vai desaparecer. E quanto à cor, eu vou deixar na cor preta, né? O código da cor é essa, 000, são 6 zeros. Dou um OK. Quanto ao ângulo, nós já vimos duas formas de mudar um ângulo da nossa sombra. Eu posso vir aqui na sombra, né? Posso dar um zoom. Posso vir aqui na sombra com o meu mouse, dou um clique na tecla esquerda do mouse e posso né, indicar a direção, né, que eu desejo que essa sombra esteja. Vão perceber que essa aqui é um retângulo. Se eu for a remover o tamanho, vão perceber que tenho ali, né, o retângulo, mas se eu for aumentar o tamanho, vão perceber que ele vai me criar um desfoque, né? Vai me criar um desfoque. Se eu for aumentar a espação, é como se, né, ele aumentasse o tamanho dele, né? Mas a espação ela me ajuda, podemos manter no zero, né? O que vamos mexer muito é a questão do tamanho e também a questão da distância. E o ângulo é o que vamos estar sempre a mexer cá. Bom, eu vou devolver ele, né, e vou deixar aqui e vão perceber que quando eu for a movimentar isto, os valores do ângulo e o valor do tamanho, né, nesta tabela aqui que foi aberta, ele está sempre a alterar. E vão perceber que nesta região aqui tem uma parte preta aqui que está também a se movimentar, né? Está a se movimentar. Então esse quadrado aqui cinza, esse nosso retângulo que nós criamos,
e o que está em volta dele, está a girar em volta dele, é a nossa sombra, na verdade, é a nossa sombra. Então vamos manter a nossa sombra deste lado aqui e vamos perceber que aqui o ângulo eu vou colocar -6, né? Isso porque eu quero que a sombra esteja deste lado apenas. Porque vamos perceber que a luz, né? Ele considera que a luz vem deste lado aqui. Então, se a luz vem deste lado, a nossa sombra só pode estar do lado esquerdo. Se a luz viesse deste lado aqui, onde eu posso mudar o ângulo, vamos perceber que a sombra ela vai estar deste lado. Então, para que a sombra esteja deste lado, a luz tem que vir desse lado. Por isso que eu alterei um ângulo para menos, né? Ou vou colocar nessa direção 5 graus. Então, por isso que nós conseguimos colocar a sombra desse lado. Ou também, né? Caso desejamos que a sombra esteja por baixo, eu posso dar um clique, arrastar, né? E configurar como eu desejo, né? Então, podemos estar a aplicar a sombra desta forma. Desta forma, eu vou dar um OK, porque na verdade era isso que eu queria vos mostrar. E apaguei aquela forma. Agora eu vou adicionar um novo arquivo. Vou adicionar uma imagem. Isso porque quero vos mostrar como é que a ferramenta balde de tinta ela funciona. Então vou nos arquivos da aula 4, né? Temos aqui o material. Então, a primeira imagem que nós temos é esta. Deixa ela abrir. A primeira imagem que temos é esta aqui, né? E vão perceber que nós aqui temos são 4 cores, na verdade. Temos essa região onde temos essa cor verde, temos esta região, temos esta região, temos esta região. Então vamos perceber que aqui temos uma cor sólida, aqui temos uma cor sólida. Em todos os lugares nós temos cores sólidas. Então a ferramenta de balde de tinta, na verdade ela serve para preencher uma área com uma cor sólida ou uma cor padrão, né? E vão perceber que eu vos mostrei uma outra forma de criar uma cor sólida. Digamos que eu não quero que este meu plano de fundo seja totalmente branco. Então o que eu posso fazer é criar uma cor sólida, né? Que eu venho para a parte de baixo, tenho esse olho aqui, dou um clique e venho para a cor sólida. Então na cor sólida, e uma vez que no meu seletor de cores a minha cor principal era o verde, então ele acabou considerando como verde. Se a minha cor principal fosse esse tom de rosa, ele ia considerar como aquele tom de rosa. Então aqui também posso definir qual é a cor do meu plano de fundo, a cor que eu desejo, né? E depois posso dar um OK. E vão perceber que o meu fundo agora é azul. Esta é a minha cor sólida. Mas também usando, né? Voltando para este olho, podemos já selecionar uma outra opção que é o degradê, que também já vimos como é que nós podemos estar a usar. Temos aqui o preenchimento de degradê, onde podemos determinar um ângulo. Podemos determinar o ângulo do nosso gradiente. Podemos definir se queremos o linear, radial, ângulo, refletido ou diamante. E também podemos vir aqui nesta seta virada para baixo, dar um clique. Aqui já existem alguns presets de gradientes que nós podemos estar a usar. Posso dar um clique nos azuis e dar um clique, escolher um deles, né? E vão perceber que o nosso gradiente agora, temos esse gradiente, onde aqui nessa zona do meio temos uma cor, um tom de azul meio apagado, e aqui temos um azul, né? Azul de céu. E também aqui temos uma outra variação de azul. Na verdade, isso não é uma cor sólida, porque se eu for a usar a ferramenta balde de tinta, ele pode não conseguir pintar toda essa região. Eu vou explicar isso. Vou dar um OK, vou apagar e volto para a minha imagem novamente. Então vou fazer o seguinte: a ferramenta balde de tinta eu encontro cá nessa ferramenta gradiente. É só dar um clique, né? Uma vez que já falamos que sempre que tiver essa setinha por debaixo, é só dar um clique com a tecla direita do nosso mouse e habilitar a ferramenta lata de tinta. Damos um clique e vão perceber que aparece esse cadeado aqui quando eu passo o mouse por cima dele. Isso por quê? Porque nós primeiramente, para podermos pintar, né,
nós precisamos rasterizar essa camada. Então, se eu for a dar um clique com o meu mouse por cima dessa camada, ele vai me pedir para converter o objeto inteligente e deve ser rasterizado. Então, se eu for a dar um OK, ele vai converter em objeto inteligente e vai rasterizar. E depois disso, nós temos essa lata aqui, né? Temos esse balde. Para quem já usou o Paint, acho que é o Paint, já sabe como é que pode estar a fazer o uso desta ferramenta lata de tinta. Então, vão perceber que aqui eu tenho uma cor sólida, este verde. Se eu quiser mudar, né, essa cor, pode ser para um castanho, né? Para um castanho, é só selecionar a minha cor, né? Depois vir na região que eu quero alterar a cor e dou um clique. E vão perceber que toda aquela região onde tinha a cor verde, né, a cor já passou a ser castanha. E se eu quiser mudar, né, este verde aqui para o branco, né, aqui temos uma cor sólida, né, é um padrão, né, aqui não temos mistura de cores. Então, se eu vir, né, já mudei a cor para branco e vou dar um clique. Se eu quero mudar essa cor aqui para branco também, é só dar um clique, já consegui pintar toda aquela área. Se eu for a ver aqui, dou um clique, ele conseguiu pintar toda aquela área. Vão perceber que quando eu dou um clique aqui, ele não muda a cor desta área aqui onde temos o castanho. Isso por quê? Porque ele só pinta onde existe uma cor sólida, né? Um padrão, né? Um tipo de cor, né? Então ele não pinta onde existem várias cores. Ele procura por um certo tipo de cor. Então aqui posso pintar por azul, né? Dou um clique, pintei por cor azul. E digamos que agora nesta área branca eu quero mudar de cor também. Então aqui tínhamos o retângulo, aqui também tínhamos um outro retângulo. Então eu vou selecionar por vez esse verde, vou dar um clique. Por que aceitou na verdade pintar, né? Pintar essa área aqui e não pintou nessa área branca? Isto porque vão perceber que aqui tem uma linha aqui tem uma linha. Então essa linha aqui acaba criando a separação entre este retângulo e este outro retângulo. Se eu for a ver, né, com a ferramenta paleta de tinta na cor branca e vir pintar esta linha aqui de branco, e agora eu quero pintar essa região aqui, já vão perceber que já não existe a divisão. Então, sendo que já não existe a divisão, eu pintando aqui eu consigo pintar essa toda a área. Então posso vir com a cor, esse cinza, venho de um clique aqui e vão perceber que toda aquela área foi pintada. Isso porque aquela divisão ali que havia antes, ela já foi eliminada. Então é dessa forma que nós podemos fazer o uso desta ferramenta lata de tinta. Eu voltei para o meu gradiente, né? Eu vou fazer o seguinte, vou converter ele em um objeto inteligente e quero usar essa ferramenta lata de tinta, né? Só para poder exemplificar melhor aqui. Vou escolher esse castanho, né? Vou dar um clique nesta camada aqui que convertemos em objeto inteligente e depois posso vir para essa área aqui. Eu vou dar um clique e vão perceber que ele só pintou onde ele encontrou tipo aquele tom de azul. Ele não pintou essa toda a região. Se eu for a ver aqui para essa área aqui, eu vou dar um clique, então ele conseguiu pintar uma região também apenas, até onde ele encontrou uma cor que já não se parecia com azul ou com aquele tom. Se eu for a ver com branco, dar um clique aqui, vão perceber que onde existe aquele tom de azul, né? Este tom de azul ele vai pintar com branco, assim sucessivamente para as outras regiões aqui expostas. Então eu vou fechar isso e vou colocar incorporado uma nova imagem. Aqui esta imagem, podem baixar esse material através do link dos materiais. Então depois disso temos essa flor, né? E nós queremos pintar essa flor usando a ferramenta paleta de tinta. O que vamos fazer? É só selecionar esta ferramenta lata de tinta. Vamos dar um clique na nossa imagem, um clique, e vamos perceber que essa área aqui branca, né? Existe uma cor sólida, a cor sólida é branca. E também existem essas áreas onde temos a cor preta, né? Também podemos
usar a ferramenta de lata de tinta, dar um clique e nós podemos estar a mudar, né, essa cor preta, né. Então eu vou mudar a cor, pode ser para esse castanho, e venho para esta área branca, dou um clique e vão perceber que eu consigo pintar aquela região, consigo pintar, né. Vão perceber que eu consigo pintar. Caso eu queira mudar de cor, venho para esse rosa, vou dar um clique. Então toda a região onde existe uma cor sólida ele vai pintar. Mas por que não passa, esse azul não passa para essa pétala, né? Eu tenho que pintar pétala por pétala. Isso porque existe essa linha preta aqui, em que acaba servindo como uma barreira. Então ele pinta toda a área que está branca. Nessa área que está branca podemos pintar, né? Posso pintar aqui e podem fazer, né, a pintura, né, das restantes áreas, né, desta imagem. Bom, é dessa forma que podem estar a fazer o uso dessa ferramenta lata de tinta. E agora vamos ver uma outra ferramenta, que é a ferramenta borracha. Eu vou adicionar aqui também uma imagem, colocar incorporado. Pode ser a imagem deste homem. Inserir. Bom, a ferramenta borracha, ela serve para apagar partes de uma camada, revelando ou mostrando o que está por baixo, né, da camada. A área que nós vamos apagar, ela acaba se tornando transparente, né, acaba se tornando totalmente transparente. Para podermos fazer uso dessa ferramenta, o seu atalho é E, né, E. Ou podemos encontrar aqui, ela se encontra acima da ferramenta gradiente, né? Vamos dar um clique e temos aqui duas opções. Temos a ferramenta borracha e temos a ferramenta borracha de plano de fundo, e temos a ferramenta borracha mágica. O que vamos usar mais é a ferramenta borracha e a ferramenta borracha mágica. Primeiramente vamos usar a ferramenta borracha. Dou um clique neste menu aqui dinâmico. Eu posso vir para essa primeira opção, onde eu posso fazer a configuração da minha borracha. Posso aumentar o tamanho da minha borracha, como também posso aumentar a dureza da minha borracha. E também vimos que podemos aumentar a dureza e o tamanho usando o teclado. Então, conforme se sintam mais à vontade. Bom, então depois de configurar o meu pincel, eu posso vir por cima desta imagem, né, na região em que eu quero apagar, e eu vou começar a dar cliques, né? Começo a dar cliques e vão perceber cá nesta camada, né, que esta área aqui ela acaba desaparecendo também nessa minha imagem, né? Então essa área aqui ela ficou mesmo transparência, né? Então podemos estar a apagar uma determinada área, um determinado objeto desta forma, como também vou dar um Ctrl Z para voltar. Eu posso fazer uso da ferramenta borracha mágica, de um clique, e vão perceber que quando eu for a dar um clique nesta região aqui, vão perceber que toda aquela cor sólida ela foi removida, né? Onde existe uma cor sólida, ele vai remover. E posso vir aqui, dar um clique, remover. Se eu for a vir para a camiseta dele e dar um clique, vão perceber que ele removeu onde acabou encontrando uma cor sólida, né? O mesmo que acaba funcionando para a ferramenta lata de tinta. Se eu for a vir aqui, dar um clique, então onde há uma cor sólida, ele vai procurar apagar, né? Então podem estar a fazer o uso dessa ferramenta borracha, né, dessas duas formas. Ok, eu agora posso fazer o seguinte: posso criar aqui uma máscara, né? Vou criar uma máscara e vou selecionar essa ferramenta borracha, né? Vou selecionar essa ferramenta borracha. Aqui vemos no início a borracha. E depois disso eu posso vir nesta minha máscara e dar cliques. Vamos perceber que nada está a acontecer. Então isso porque usando a ferramenta borracha, né, aqui no seletor de cores, o preto ele serve para revelar, e o branco ele serve para apagar uma determinada área. Então com o meu seletor de cor na cor branca, eu posso vir dar cliques aqui nesta minha camada. Então com branco eu consigo apagar, né,
Com preto eu consigo revelar, mostrar o conteúdo, né? Então fica também esta dica. Como usar a nossa ferramenta caneta, mais conhecida por Pen Tool. A ferramenta caneta ela serve para criar formas, traçados, criar seleções precisas com pontos de ancoragem, e ela é muito ideal para criar recortes muito limpos, para fazer vetorização, para fazer criação de um caminho para texto. Bom, para fazer uso dessa ferramenta, podemos usar o seu atalho, que é a tecla P, como também, né, podemos ver para a barra das ferramentas. Por cima da ferramenta de texto, vamos dar um clique, vamos dar um clique nesta ferramenta aqui. Se forem passar o mouse por cima, vão perceber que temos esse pequeno vídeo, né? E também uma descrição de como é que funciona esta ferramenta, né? Tem ali uma ilustração e cria e altera caminhos ou formas com pontos de ancoragem e alças. Então eu seleciono esta ferramenta. Se eu for a dar um clique com a tecla direita do mouse, vão perceber que temos aqui, né, também algumas opções, né? Temos a ferramenta para converter pontos, temos para excluir um ponto de ancoragem, temos a ferramenta para adicionar um ponto de ancoragem, tenho a ferramenta para a caneta de curvatura, de forma livre e de caneta mesmo. O que nós queremos agora é caneta. Através dessa caneta nós vamos poder aprender as outras funcionalidades desta ferramenta. Então, com esta ferramenta selecionada, vamos perceber neste menu aqui, porque aparece por cima, temos esta opção, este menu, onde se formos a dar um clique nessa seta aqui virada para baixo, então temos duas opções, temos forma e temos demarcador. Então, usando essa forma, nós podemos criar certas formas geométricas, né, dentro do nosso projeto. E a opção do demarcador, ele vai criar, são linhas, né? Vamos criar linhas. Então vamos estar aqui a usar formas só para poder entender como é que isso funciona na prática. Eu vou dar um clique na forma e vão perceber que as propriedades elas alteraram. Eu posso adicionar um preenchimento, posso adicionar um traçado, posso definir qual é o tipo de linha que eu desejo, posso determinar a largura e também a altura. E se forem a vir, né, para este ícone, dar um clique, né, eu posso mudar a cor da minha linha, como também posso aumentar a espessura da minha linha. Então eu posso definir o preenchimento como esse castanho ou como azul, e o traçado como vou deixar com este rosa, né? Vou deixar com o rosa. Então, com a ferramenta caneta selecionada, eu vou dar um clique para criar um ponto. Depois disso, vou escolher um outro ponto, né? Vou escolher um outro ponto e vão perceber que aparece essa linha aqui, que é a direção que nós estamos a seguir. Posso dar um clique neste ponto e posso vir a dar clique num outro ponto, né? E vão perceber que nós temos nosso traçado e temos cá o nosso preenchimento que está na cor rosa. E para poder fechar, né, para poder fechar e criar essa forma, eu tenho que voltar no meu ponto para o meu ponto inicial. Então vou dar um clique aqui e eu já criei, né, esse retângulo afiado. Então eu já criei esse retângulo onde tenho o preenchimento azul, tenho o meu traçado nesta cor rosa, e também podemos fazer a alteração, né? A alteração dessa cor, é só dar o Ctrl U, né? E podem estar a fazer a alteração do preenchimento, podem estar a fazer a alteração também do traçado. Bom, vamos ver agora o demarcador, né? Vamos ver o demarcador. Seleciono novamente a ferramenta, mudo de forma para demarcador. Então vamos perceber que no demarcador 1 não teremos o traçado, 2 não teremos o preenchimento. Então eu venho dar um clique, crio o primeiro ponto e vão perceber que a cor dessa linha aqui ela é verde, mas posso vir aqui neste ícone, dar um clique e mudar a cor para, pode ser azul,
pode ser o vermelho, né? Digamos que eu desejo vermelho. Então mudei a cor para vermelho. Então já criamos aqui o nosso ponto. Agora vamos começar a desenhar ou criar os nossos traçados. Então vamos perceber que a ferramenta de marcador ele só vai criar linha, vai criar certas demarcações. Então venho para um outro ponto, né? Dou um clique aqui, depois venho dar outro clique aqui, dou um clique aqui e venho para o meu ponto inicial. Vou fechar. Então vamos perceber que ele só criou essas demarcações. Então nós não temos como definir um fundo e nem tem como definirmos a cor do nosso traçado. Bom, para preencher, né, esta área aqui criada ou essa demarcação com uma determinada cor, nós podemos usar a ferramenta pincel. Mas antes disso, vamos dar um Ctrl T, né, que é para criar uma seleção. E depois de termos criado essa seleção, nós podemos usar a ferramenta pincel para pintar esta área, né? Seleciono a ferramenta pincel, vou criar aqui uma camada, né? Vou criar uma camada, ele me pede para criar uma camada. E com a ferramenta pincel eu vou começar a pintar, né, essa demarcação que nós criamos. Então pintei com uma determinada cor, como também podem vir aqui no seletor de cores, escolher uma outra cor, né? Eu vou aumentar a opacidade aqui para poderem ver a tonalidade do castanho, né? Então pode estar a fazer desta forma, como também eu posso vir com essa ferramenta caneta. Cria alguns pontos, né? Cria alguns pontos. Vou para o ponto inicial e venho para esta opção aqui, venho para aqui, para este ícone aqui do olho na parte de baixo, dou um clique e venho para a cor sólida, dou um clique na cor sólida. Eu posso definir qual é a cor que eu desejo, depois dou um OK, e vão perceber que quando com essa camada aqui selecionada e depois dou um clique na tecla U, então eu consigo mudar o meu preenchimento e também consigo adicionar um traçado, né, para essa demarcação que já havíamos criado. Então posso adicionar um traçado de 10 pixels só para ficar visível, né? Então vamos perceber que nós criamos uma demarcação, adicionamos lá uma cor e também adicionamos um traçado. Bom, podem estar a fazer uso desta ferramenta, a caneta, desta forma, mas também podemos usar essa ferramenta para criar formas, né? Eu vou inserir aqui uma imagem, vou inserir essa imagem. E o que vamos fazer agora? Nós podemos usar essa ferramenta para fazer desenho de alguns ícones, né? Aqui temos esses desenhos. Tenho aqui a casa, tenho aqui essa forma, tenho aqui essa eclipse, tenho também esse desenho aqui de carro. E o que nós queremos? Nós queremos criar um traçado e também podemos vir a aplicar uma cor, né? Uma cor. Então eu seleciono a ferramenta caneta, né? E vão perceber como forma de exemplificar melhor e também para não terem nenhuma dificuldade para criar ou usar essa ferramenta. Aqui nós temos um ponto inicial e temos o ponto a seguir, né? O ponto a seguir ou o caminho, né? Para podermos ter esse coração. E vão perceber que também temos essas setas aqui. Temos essas setas. Então essas setas elas servem para indicar mesmo a direção. Bom, eu venho dar um clique aqui, né, neste ponto inicial. Vou dar um clique neste ponto inicial e vou arrastá-lo para este meu ponto aqui, né? Então para este meu ponto aqui. Então essas setas, né, essas setas aqui que estão a ver, elas servem para indicar, né, qual é a direção que a minha caneta vai seguir. Então eu venho para este ponto aqui e vão perceber que quando eu soltei, então eu tenho esta linha aqui. Então vão perceber que a direção, essa linha aqui, né, é a direção que eu estarei aqui a seguir. E o meu próximo ponto tem que ser aqui no meio. Então dou um clique e vou arrastá-lo para aquele outro ponto, né? Vou arrastá-lo, né? Deixá-lo dessa forma. Vou arrastá-lo, já deixei.
Então vão perceber que agora a direção que eu vou seguir é para este outro ponto aqui, mas vão perceber que quando eu for a dar um clique aqui quando eu for a dar um clique, deixa eu dar o Ctrl Z, mas vão perceber que quando eu for a dar um clique e arrastar a minha forma, ela vai, a minha demarcação, né, ela não vai ser conforme deve ser, né. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar para este ponto aqui e pressionar o meu Alt. Então eu vou conseguir mudar, né, a direção dele, vou conseguir mudar a direção dele. Então venho até aqui, vou deixá-lo ali. Bom, já alteramos a direção dele. Depois disso eu venho para este ponto aqui e venho dar um clique. Então depois de dar um clique, vou pressionar a minha tecla Shift, venho para este ponto e pressiono a minha tecla Shift, isso para que apareçam essas linhas aqui que servem para indicar a direção. Então depois venho para este ponto aqui branco, vou pressionar o meu Alt, né, e vou mudar a direção dele. Então vão perceber que mudando a direção, né, eu consigo também mudar, né, a direção da minha linha. Então eu vou posicioná-lo aqui. Então lá soltei e agora queremos criar esse ícone de casa. Venho para o meu primeiro ponto, dou um clique aqui, venho para baixo, dou um outro clique e depois venho para este ponto, dou um clique, para este vamos dar um clique e damos um clique aqui. Podemos também dar um clique nesta área e damos um clique no nosso ponto inicial. Se quisermos definir uma cor, né, é só dar um Ctrl Enter, né, para criar a seleção. Depois podemos usar a ferramenta pincel e vamos criar uma camada, né, e depois podemos pintar, né, essa demarcação que nós criamos. Depois Ctrl D, que é para remover a seleção, né. Os restantes desenhos podem estar a praticar, né, e agora eu vou selecionar novamente esta caneta e venho para o meu primeiro ponto, dou um clique e vou arrastar para o meu lado direito, né, Então é só seguirem, é só arrastarem até esse ponto aqui, para que fique que nem esta linha aqui que está no nosso exemplo. Então depois volto, venho para este outro ponto, dou um clique e vou arrastá-lo, né, para baixo. Venho para este ponto agora, dou um clique e vou arrastá-lo para a esquerda. Venho para este ponto, dou um clique e vou arrastá-lo para cima. Venho para este outro ponto, dou um clique e vão perceber que já criamos um nosso círculo. Bom, para os restantes exemplos, podem estar aí a praticar e ver como é que essa ferramenta ela funciona. Vou adicionar agora uma imagem, né, porque também podemos usar essa ferramenta para fazer a remoção de fundo em imagens. Eu vou inserir essa imagem, né, de bolo. Então vamos perceber o seguinte, aqui nós temos alguns detalhes. Temos esse peixe onde temos os morangos, temos o nosso próprio bolo, mas também aqui tem alguns detalhes. E nós já vimos uma das formas que podemos estar a usar para fazer a remoção do fundo e vir para esta ferramenta de seleção rápida, né? Selecionar assunto, onde ele vai nos criar a seleção, mas vamos perceber o seguinte, que nesta imagem a seleção ela não saiu perfeita, né? A seleção ela não saiu perfeita, porque se eu for a criar a máscara, vamos perceber como é que o bolo ficou. Então existe uma parte aqui do bolo que está a faltar e existem também alguns detalhes que foram apagados. Então, como forma de fazer a remoção deste fundo aqui, né, de forma perfeita para podermos usar esta imagem aqui, né, é um cartaz talvez para bolos e tal, né, nós podemos também usar essa ferramenta aqui, Pen Tool, né, e começar a criar a demarcação em torno deste bolo aqui e vamos aplicar no final
a máscara. Vamos criar a seleção e vamos aplicar a máscara. Então eu posso fazer o seguinte, né? Vir para ter um ponto inicial. Então começo a fazer o contorno, dou um clique e vou arrastá-lo, né? Depois venho para um outro ponto, né? Dou um clique. Aqui eu só vou ser um pouquinho flexível, só mesmo para não alongar muito este vídeo. Vou dar um clique aqui, arrasto, dou um clique. Então o que eu vou fazer? Para usar essa ferramenta é necessário ter um pouco de paciência, na verdade, ter um pouco de paciência, isso para poder fazer um recorte perfeito e sem se esquecer de nenhum detalhe. Então eu vou fazer aqui o contorno de uma forma muito rápida, né? Não muito perfeita, mas para poder vos mostrar que usando esta ferramenta também podem estar a fazer remoção de fundo de imagens, isso sem perder a qualidade, sem terem que alterar as proporções da vossa imagem. Bom, vamos ser um pouco rápidos. Eu volto para o meu ponto inicial, dou um clique e depois disso crio a seleção, Ctrl T, eu consigo criar a seleção e vou aplicar a máscara. Então vão perceber que esse recorte que eu fiz de forma despachada acabou ficando melhor, né? E um pouco mais profissional do que o recorte que a ferramenta de seleção rápida fez para mim. Então podemos estar a usar essa ferramenta também para poder fazer recortes de imagens. Bom, como forma de exercitar, na nossa pasta de material, né, temos a imagem deste jovem, do pastor, também desse executivo e também deste bife. Peço que façam o recorte dessas imagens e podem partilhar no final de tudo no grupo, e também façam recorte, né, do bolo, de modo a praticarem um pouco esta ferramenta. Bom, a nossa aula termina por aqui.